bem com vocês? Então, sou a professora Sandy Moreira, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema da aula ali de Introdução à Ética Profissional. Vamos falar sobre o tópico 3, que fala sobre a moral. Nós já falamos um pouquinho sobre a ética profissional, a importância da ética na sociedade, a evolução, como que ela foi se desenrolando ali com o passar do tempo, a importância dela realmente para essa vivência em sociedade, dos seres humanos, para que a gente realmente não se autodestrua, para que a gente consiga entender e respeitar os valores das outras pessoas, colocando aí para a nossa área, para a área profissional, para que a gente consiga respeitar os valores dos nossos pacientes, tá? O direito de escolha dele, para que a gente entenda que nós nunca vamos poder prejudicá-los, que nós temos ali que preservar seus direitos de privacidade, que a gente sempre tem que agir com beneficência, com equidade, respeitando ele ali sempre e garantindo a saúde dele, sempre trazendo benefícios para aquele paciente. Então, a ética realmente ela se faz muito importante e vocês perceberam que eu falei que é uma questão que a gente precisa respeitar os valores morais, Então, essa aula de hoje é bastante importante para você entender essa diferença, Por exemplo, da ética para a moral, O que é moral? A ética vocês já entenderam, Que ela vem ali com essa questão desse conceito, desse respeito a esses valores, a essas morais e essa construção ali para que a gente consiga viver em sociedade. Até mesmo ali regras, normas, leis. Então, isso tudo foi se evoluindo. Então, vamos falar um pouquinho sobre moral. O que você pode estar pensando, meu Deus, o que é moral? Às vezes a gente acha que sabe, Mas o que é moral? Você sabe o que é moral? Vamos entender. Então, é uma palavra aí que é proveniente do latim, Mos, mores, moral. Significa costume, tá, gente? É basicamente conjunto de normas que são adquiridas ali por hábito ao longo do tempo. Basicamente o que é passado ali de conceitos ali, ou religiosos, ou de pai para filho, de vó para o neto. Isso é certo, isso não é certo. Você tem que agir dessa forma. Questões mais pessoais, como eu falei, questão de religião, cultural, A gente sabe aí que dentro de uma mesma sociedade, por exemplo, do mesmo país, a gente tem várias culturas, várias religiões diferentes. Então, moral é isso, é o que vem ali com o tempo, é o que você considera como certo e errado, e muito do que foi passado para você, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então, a moral, ela trata aí da prática real, das pessoas ali por meio da qual elas expressam esses costumes, esses hábitos que são culturalmente estabelecidos. Valores que vêm ali da sociedade e que estão selecionados e determinados como verdades. Então, é bastante interessante a gente ter esse discernimento em relação à ética e à moral, até mesmo em questão moral, que muitas vezes, gente, a gente precisa deixar nossa moral, nossa questão moral, os nossos hábitos, o que a gente acredita como certo ou errado. Não estou falando de leis, de normas, eu estou falando de questões pessoais. Você precisa, quando vai lidar com outras pessoas, com pacientes, você precisa entender e aprender a lidar com essas diferenças, Que aí vem justamente a questão da ética, Então, moral, muita gente tem morais diferentes, conceitos de verdades, de certo e errado diferentes. E a gente precisa aprender a lidar, saber reconhecer isso. A moral, pessoal, ela pertence aí ao domínio da prática, ou seja, refere-se aos comportamentos bons ou maus, praticados pela sociedade. Por exemplo, o ato moral de ficar nu em uma praia de nudismo. Então, lá na praia de nudismo, não vai ser considerado errado você ficar nu. Vai ser provavelmente errado você ficar com roupa. Acho que nem é permitido. Tá? Então, lá é considerado normal.
já pela comunidade ali local. E totalmente proibido se você for para uma praia em outro lugar público. Né? Ali já vão pensar, meu Deus, tem alguma coisa errada com essa pessoa, por que ela está fazendo nua aqui? Falta de respeito, né, com os outros, até porque ninguém é obrigado a ver o outro dessa forma. Quando você vai para uma comunidade, para uma praia, por exemplo, de nudismo, se você for, lá já se espera que você vai ver pessoas nuas, não é? Então, para vocês entenderem como que se diferencia, né? Então, no mesmo ali, por exemplo, no mesmo local, às vezes no mesmo país, pode ter essa questão ali diferente. Moral ali entendida, né, como um conjunto de princípios e preceitos, comandos, sendo que a moral, né, a moral é um sistema de conteúdos sobre os comportamentos. A gente tem também, né, ela poderia se referir como, por exemplo, a um código de conduta pessoal, como, por exemplo, dizer que uma pessoa ela tem ali uma moral muito rígida ou que ela precisa de moral, né? Então a gente vê muito isso de pessoas mais velhas, principalmente, justamente por causa desse moralismo, né? Muitas coisas culturais em relação à nossa sociedade, a gente tem muitas coisas atreladas, como, por exemplo, o machismo. Então, se tem muito isso, né? Ainda, principalmente dessas pessoas mais velhas. A gente escuta muitas questões. Essa pessoa não tem moral para falar comigo. Quantos de vocês já não ouviram isso? Né? Então, a pessoa se intitula alguém acima ali da moral, que tem realmente, né, que ela é a certa. Então, tem várias formas que pode, né, esse termo ser empregado aí. E aí também tem moral no sentido de caráter ou de atitude, né? Por exemplo, ter uma boa disposição de espírito. Uma pessoa para cima, ter ali, estar com a moral alta, né? Uma pessoa que você percebe que ela está bem. Não no sentido de saber e nem também de dever, tá bom? E aí a gente tem no sentido ali, né, de compreender a dimensão moral da vida humana, que é ali o âmbito das ações e das decisões, se a pessoa está agindo certo, se não está. A moral, pessoal, ela não é universal, tá? Como eu falei, cada sociedade e cultura, ela vai instituir uma moral ali com seus valores, né, relativos ao bem e ao mal. Então, o que a gente considera, por exemplo, certo aqui no Brasil, se você colocar um outro país ali com uma cultura super diferente da nossa, provavelmente pode ter ali divergências. Então, justamente, a moral ela não é universal. A ética já é essa questão de respeitar essas diferenças, né? Em que todos entendem que precisa ali respeitar, se você não concorda, mas que você respeite as diferenças, né? Os conceitos morais alheios. Então, a gente tem aí essa questão da conduta correta, os comportamentos que são permitidos ou proibitivos, né, para os seus integrantes, para os integrantes ali daquela sociedade, tá bom? Em culturas com diferenças muito profundas e sociedades fortemente ali hierarquizadas, podem possuir várias morais, tá? Segmentando aí os valores conforme as classes sociais vigentes, tá bom? Então, a gente tem ali com essas culturas, pode ter essa questão de realmente possuir várias morais. Por exemplo, a nossa cultura, o nosso país, né? É um país multicultural, a gente tem várias, né? A gente tem uma cultura muito rica e dependendo da região, Nordeste, Sudeste, Sul, apresentam-se ali situações em que cada região pode considerar algo normal, algo correto, em outra região pode ser que não seja visto com bons olhos. Então, essa é a moral, né? Essa diferença aí. Então, embora sejam ali relacionados entre si, moral e ética, elas são termos, né, diferentes, como eu estou falando para vocês, e elas tratam ali do mesmo tema, tá? Mas não são a mesma coisa. Enquanto ali, por exemplo, né, a ética é o estudo ou análise ali dos sistemas morais, ela nos elucida ali sobre a moral que é vigente naquela época, tá? Pois provoca também uma reflexão ali
dos costumes, né, morais ali do grupo social, porque a moral, você percebe que ela vai mudando, né, de acordo também com o tempo, tá? Então, vai depender do grupo social em que se vive. A consciência moral, ela sempre existiu na humanidade. Desde ali do momento em que os homens começaram a morar em grupos, tá? Havia necessidade dessa manutenção de regras, sempre numa tentativa de manter aí um equilíbrio social. O termo, como eu falei, é proveniente do latim, mores, né? Significando aí costumes, ou em outras palavras, a manutenção dos valores e o conhecimento do bem e do mal num contexto em que a pessoa vive, né? Em que aquela sociedade vive. Ou seja, um conjunto de normas que regulam aí o comportamento, né, do homem naquela sociedade. À medida que mais pessoas, né, aceitam determinado ato ético, ele poderá se tornar coletivo e virará ali, né, vai acabar virando uma representação moral. Então, dentro ali de uma sociedade, de uma cidade, ou de, por exemplo, uma religião. Então, eu coloquei para vocês nesse quadro a diferença ali de moral e ética, né? Então, moral lida com certo versus errado, ética também lida com certo versus errado. Moral, prestem atenção, modo pessoal de agir, né? Adquirida aí de forma, e é formada ao longo da vida por experiências. A ética é um modo social de agir, implica no consenso, na adesão da sociedade. Moral é muito individual. A ética é no coletivo, no social, aquela sociedade, né? Moral, novamente, norma e regras ali pessoais, né? É guiada pela consciência de cada um. E aí a ética, normas e regras sociais, né? É guiada pela cultura daquela sociedade, as regras daquela sociedade. Moral é individual, é que, né, ela fundamenta de fato a ética. E a ética é grupal ou coletivo e se constrói justamente a partir desse consenso de várias morais, tá bom? Como não tem como falar de uma e não falar de outra, né? Elas são realmente dependentes ali. Então, lembrando aí que moral é muito individual, questão de experiência cultural, e a ética é ali essa construção através, né, desses valores diferentes, dessas morais. Coloquei para vocês aqui o exemplo dessa influência cultural, por exemplo, no Ocidente, né? A gente tem aí a questão dos toureiros, que para alguns chocam, para eles é normal, é cultura, é algo que eles já praticam há muito tempo. Exemplo aí, outro exemplo, né, do Oriente, aí a gente vê as vestimentas que fazem diferença, né? Com questões religiosas, questões ali realmente culturais. Então, para a gente aqui na nossa sociedade, talvez seja algo que, né, vai chocar, você olhar, vai ver, vai estranhar. Para eles também vai chocar a nossa forma, a nossa vestimenta. Então, ter ética é ter o entendimento do respeito, né, dessas diferenças. Vamos falar um pouquinho agora sobre algo que é muito necessário para os profissionais de saúde, tá? Que é aí a bioética, né? O tópico 4, ali do tema da aula de introdução à ética profissional. E aí a cobiça humana, pessoal, e o desenvolvimento técnico da sociedade contemporânea ou pós-moderna comandaram aí alguns dos piores ataques à vida humana, né, no século XX, como, por exemplo, as duas grandes guerras mundiais. Então, uma coisa que a gente consegue observar é que, de acordo com o que vem aumentando a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico e científico, infelizmente, em vez da gente, né, da sociedade, utilizar isso para o bem, muitas vezes acaba utilizando para o mal, né, para se autodestruir, na verdade, para destruir os outros. Então, aquele sentimento de preservação da humanidade, né, e do homem, como originalmente os gregos teorizavam, né, ele caiu por terra. Porque antes, essa ideia de ética, de viver em sociedade, era sempre pensando no coletivo, na felicidade coletiva. E com esse desenvolvimento e o passar do tempo, a gente percebe que não é bem isso. A gente tem como exemplo a bomba atômica, né, que destrói aí 2 cidades com milhares de pessoas, reflete ali, né, numa perniciosa ali invenção e degeneração da consciência humanista. Então, realmente quem desenvolveu não foi pensando no bem da sociedade, foi pensando em destruí-la. Ou seja, a paz internacional, né, ela sofre constantes sobressaltos a partir ali dessas experiências. A bioética,
consiste no estudo interdisciplinar, tá? De questões éticas relativas à medicina, à ciência e à vida. Então, é realmente para nos dar limites, né? Para dar limites à ciência, à tecnologia, para qual o benefício, né? Qual o fim dessa invenção, dessa tecnologia, em que vai beneficiar a sociedade e no que pode prejudicar, entenderam? Então, a bioética ela vem para isso. Algumas polêmicas, por exemplo, que envolvem a bioética são o aborto, a eutanásia, principalmente ali experimentos com seres humanos, né? Inerentes ao avanço da medicina pela descoberta dos novos tratamentos cirúrgicos e clínicos, tá? Então, a ciência, ela traz coisas boas? Sim, ela traz coisas boas, né? Esse desenvolvimento da tecnologia também, principalmente em relação à saúde, ao nosso serviço, né? Ao nosso trabalho. Mas precisa ter limites, e o limite é justamente o bem-estar da sociedade, né? O bem-estar do ser humano. A conduta ética é essencial para os profissionais de saúde, é chamada de ética em saúde, tá, gente? Segue aí padrões e valores, tanto no âmbito organizacional quanto na sociedade, sendo ali essencial para o alcance, né, e excelência dos profissionais. A bioética ela atua no campo de conhecimento e debate, né, sobre o qual, como eu falei, encontram-se aí diversos pesquisadores, grupos e equipes de pesquisa em saúde. Então, sempre envolvidos na saúde, na tecnologia, na ciência, e aí é discutido sempre pensando no bem-estar da sociedade. A gente tem a bioética geral, que ela ocupa-se de funções éticas e é o discurso ali sobre valores e sobre os princípios originários. A gente tem a bioética especial, que analisa aí os grandes problemas enfrentados sobre o perfil geral, tanto ali no campo médico quanto no campo biológico. Temos também a bioética clínica, né, que é a identificação ali da análise e resolução de problemas ou dilemas morais que surgem no cuidado individual do paciente. A ética na prática clínica é exercida ali por profissionais de saúde, ela gera um comprometimento profissional e uma consciência moral frente aos pacientes, né? Entendo ali que eu preciso respeitar os direitos dos meus pacientes, que eu preciso servi-lo, né, tratá-lo ali da melhor forma possível. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre outro tema fundamental, né, para os profissionais de saúde, o tema da aula de introdução à ética profissional, tópico 5, que fala da deontologia. Então, ele é um termo, né, deontologia é um termo que vem da palavra grega deon, ou dentos, dever, e logos, discurso, né, ou tratado. A deontologia profissional, ela reflete um conjunto de deveres, tá, que são inerentes aí ao exercício da profissão de saúde. Então, quais são os nossos deveres, né? O que a gente tem que fazer, qual a nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde. Por exemplo, o sigilo profissional é um dever de privacidade, né? E o dever dessa privacidade são extremamente importantes aí e são requisitos essenciais na conduta dos profissionais de saúde. Nós precisamos respeitar, né, o sigilo do paciente, o direito do paciente em guardar ali a sua situação clínica, tá? Seu histórico clínico. Não podemos divulgar sem autorização do mesmo e não podemos conversar, discutir isso brincando ou rindo ou falando de alguma situação específica de um paciente. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque acontece e isso é errado e pode causar ali inúmeros problemas para você enquanto profissional. Por isso, não faça. A confidencialidade e a privacidade devem ser valores a se manter, né, na conduta profissional de acordo ali com a competência. As profissões, elas constituem, por exemplos ali, característicos de situações sociais que são alvo da deontologia, tá? Historicamente, ele aparecem, né, relacionada à experiência das profissões liberais tradicionais, como, por exemplo, medicina, direito, estendendo-se ali mais tarde a outras como a enfermagem e a arquitetura. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido a importância da ética, da moral, né, da bioética, da deontologia. São termos ali específicos, né, que são ali bastante relevantes e que tratam justamente dessa relação do profissional com o paciente, com o empregador, dos nossos direitos e deveres e dessa vivência em sociedade. E, a base de tudo, o respeito pelo próximo, tá bom? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.